Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São José, a criatura, o santo, depois da Virgem Maria, o santo mais importante da Igreja. Por quê? Porque foi escolhido pelo próprio Deus para que cuidasse das duas pessoas mais santas e sagradas deste mundo. O próprio Deus, a pessoa do Filho de Deus. Outro, a Virgem Maria, a Santíssima Mãe do Filho de Deus. Então, é este santo que hoje nós estamos fazendo memória, que foi generoso e progrediu no amor a Deus, que, como nos mostra aqui a segunda leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, que procurou em tudo fazer as coisas de coração e por amor a Deus. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome de Jesus Cristo, isto é, em nome de Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, São José, meus santos, é exemplo de tudo isso. E eu gostaria então de, neste dia, de tomar um texto, um outro evangelho, que fala a respeito de São José, e que foi, digamos, ocasião para uma reflexão do Papa, do então, quer dizer, ele não era nem Papa ainda, do cardeal Ratzinger, Papa, hoje Papa Emérito Bento XVI, quando ele fala sobre São José e a sua abertura a Deus. O texto é aquele da fuga do Egito, que diz: depois que os magos partiram, depois que os magos fizeram a adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui em Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então José, ao ouvir o mandato de Deus, ele imediatamente o executa. Isto é, não é que José foi acordado no meio da noite com aquele sonho e que disse: então tá bom, Senhor, amanhã de manhã eu acordo, eu me arrumo e vou. Então vou pensar direitinho como é que eu vou fazer isso amanhã. Não, diz aqui, versículo 14: José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e foi para o Egito. Então é este homem pronto para fazer a vontade de Deus. Pois bem, então o então cardeal Joseph Ratzinger disse que um dia foi visitar uns amigos. Imagine que graça receber Joseph Ratzinger. Ele foi visitar uns amigos e na casa daquele casal ele viu um quadro em alto relevo de São José. Era uma tenda, um quadro barroco português. Um quadro em alto relevo em que José dormia, São José dormindo, dentro de uma tenda, mas de uma tenda aberta, em que um anjo se aproximava. E o Papa diz, e é interessante que José dormia, mas ele portava as vestes de peregrino. Ele não estava com a roupa de dormir, mas ele estava com a roupa de peregrino e com as botas amarradas de peregrino. Estava calçado com as botas. E ele diz,
E ali eu me lembrei do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. José dormia, os seus sentidos dormiam, mas no coração dele ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Daí as vestes de peregrino, daí as botas calçadas, porque estava pronto para partir quando Deus lhe mandasse. Daí a tenda aberta. A tenda é uma expressão da alma, do espírito. Pois bem, a tenda aberta é sinal de que ele dormia. Os seus sentidos dormiam, mas o mais profundo do seu coração estava aberto para Deus, para ouvir a sua palavra. Para ouvir, ele dizia, a tenda aberta era a imagem do homem capaz de ouvir em profundidade, aberto a Deus, com os ouvidos e os olhos voltados para dentro e para o alto. Meus irmãos, aqui nós podemos dizer está o germe, o início, a semente, o caminho de santidade para todos nós. Se nós queremos progredir no amor a Deus, progredir na santidade, crescer na amizade com Deus, nós precisamos ter a tenda aberta. Nós precisamos estar sempre vigilantes, precisamos ter os olhos voltados para dentro e para o alto. Para dentro, para ouvir a voz de Deus, para o alto, para ouvir a voz de Deus, para dentro, para ver, conhecer a vontade de Deus, para o alto, para ver, conhecer a vontade de Deus. Percebem aqui que é este homem voltado, interessado com as coisas de Deus. Isso, meus santos, é graça de Deus, mas que concomitantemente, ao mesmo tempo, é graça de Deus, mas que exige a resposta da vontade do homem, da vontade agraciada do homem, mas do homem que corresponde a esta vontade de nosso Senhor, do homem que no seu dia a dia procura ser aberto e atento à voz do Senhor. E então, o então cardeal Joseph Ratzinger, ele faz a comparação de São José e do homem moderno. Ele diz, José dormia, mas o seu coração velava. O homem moderno, tão acordado para tudo, mas ao mesmo tempo tão pouco vigilante para as coisas de dentro e para as coisas do alto. Isto é, o homem atual está tão atarefado, tão cheio de preocupações, com desejos de todo tipo no coração, que ele se torna como que surdo à voz de Deus. E aqui, meus santos, infelizmente, nós não precisamos pensar nos homens lá fora, nos homens que não buscam Deus. É só você parar um pouquinho e olhar para dentro do seu coração e ver que o seu coração é assim. Isto é, infelizmente, tão ocupado, tão atarefado, tão preocupado com tantas coisas, com tantos desejos de todo tipo no coração, desejos de sucesso, desejos de fugir da dor e do sofrimento, desejos de realizar os próprios sonhos, tantas coisas que, como o nosso coração não é infinito, acaba restando, sobrando um tiquinho para Deus. Por esses dias, eu conversava com uma pessoa que estava falando a respeito das suas penitências da quaresma, aquelas penitências que tinha feito, e dentre elas, uma delas que era para ele uma das mais difíceis, mas que não era algo, era apenas, posso dizer, ficar sem olhar algumas redes sociais, mas estou falando de uma pessoa reta,
que usava retamente as redes sociais. Não estou falando de uma pessoa que usava desonestamente as redes sociais. Não, estou falando de uma pessoa reta, que usava as redes sociais. Mas aí, essa pessoa me disse: então, padre, estou pensando em dar a Deus. E em dar a Deus indefinidamente. Se Deus depois manifestar diferente, eu farei. Se não, eu vou dar a Deus esse tempo. E eu, cavando, tentando compreender se aquilo era apenas uma renúncia de puro impulso, simplesmente, se era uma renúncia não pensada, ou será algo pensado direitinho. E perguntei: mas por que, meu santo? Por que você quer renunciar isso por tempo indefinido? Ele dizia assim: porque meu coração, padre, ele não é infinito. E quando eu me apego a tantas coisas, e eu gosto tanto disso, que acaba faltando pouco espaço para Nosso Senhor na minha vida. Bingo. É isso. Entende? Quando você percebe que você não vai renunciar, claro que se forem coisas más, é claro, sem sombra de dúvida, você deve renunciar. E isso é meritório, sim, sem dúvida. Mas percebe que é muito mais meritório quando você renuncia aquilo que em si não é pecado, mas que eu quero ser mais de Deus. Eu quero ter mais espaço em mim para Deus. Eu quero que Deus reine e passeie com mais liberdade no meu coração, na minha alma, nas minhas vontades. Então eu preciso tirar do caminho tantas quinquilharias que não são Deus. Tá bom, que não são pecado, mas que não são Deus e que estão de alguma maneira ocupando espaço no meu coração, na minha alma, no meu interior. E eu quero que Deus seja tudo em mim. Meus irmãos, quando esse desejo brota na alma, ele é um desejo da graça de Deus no nosso coração. É Deus que está suplicando a você a oportunidade de Ele se derramar mais na sua alma. Mas para isso, meu santo, minha santa, precisa haver uma cooperação da sua parte. Deus, meus santos, é verdade, Deus pode, como já dizia a nossa grande santinha Santa Teresinha, Deus pode nos santificar de uma hora para outra, mas o caminho normal, sobrenatural, que Deus escolhe para nos santificar, é o caminho cotidiano das respostas cotidianas que nós damos a Deus para amá-lo mais, para nos abrirmos cada vez mais à sua ação, à sua luz, ao seu amor. E nesse sentido, São José é um exemplo tão bonito para nós. É um exemplo a ser meditado e a ser imitado. Isso é o homem silencioso, com esta figura que tocou no coração do então cardeal Ratzinger. Isso nos inspira também do homem da tenda aberta, que é do homem aberto para Deus, mas do homem vestido e calçado, pronto para fazer a vontade de Deus, embora os seus sentidos estejam dormindo. Do homem voltado para dentro e para o alto. Quem é você? Nós vimos aqui a apresentação da figura de São José, nós vimos a apresentação do homem moderno, tão agitado, preocupado, atarefado, com tantos desejos de todo tipo no coração. E você, meu santo? E você, minha santa? Quem é você? Provavelmente, se você for sincero, se você for sincera, muito, infelizmente, deste homem moderno, tão atarefado, tão preocupado e com tantos desejos de todo tipo no coração,
exista muito na sua vida. E o que você vai fazer hoje então? Qual o pequeno passo que você precisa dar? E que você pode dar, porque se Deus está pedindo, Deus está dando a graça. E se Deus está dando a graça, você conseguirá. Mas o que você precisa para silenciar um pouco mais, para ter os olhos mais voltados para dentro e para o alto, para calar as vozes dos seus sentidos, para ser uma pessoa mais interiorizada, não ensimesmada, mas interiorizada, que vive na presença de Deus. Sem sombra de dúvidas, meu santo, dentre tantas possibilidades que possam estar vindo à sua mente, o silêncio da oração é um dos caminhos e o caminho privilegiado. Você tem feito silêncio? Vamos lá. Quantos minutinhos por dia você tem silenciado e conversado com Deus? Não é um silêncio vazio, não é não é isso. É um silêncio fecundo, em que você deixa as coisas de lado, em que você desliga o celular, em que você silencia as vozes exteriores para que possa se silenciar interiormente e se coloca diante de Deus. Meus santos, sem sombra de dúvidas, vir à missa é ótimo, é excelente. Rezar o terço é ótimo, é excelente. Ler algum livro espiritual é ótimo, é excelente. Mas tudo isso não atingirá o efeito que atingiria se silêncio você tivesse, se vida de oração você tivesse. Que se você tem vida de oração, de silêncio, de contato com Deus, ora, a missa atingirá mais profundamente a sua alma, a sua comunhão terá frutos, não será um recebimento apenas de Jesus na Eucaristia, que não frutifica tanto quanto frutificaria. O seu terço será aquele terço disperso, em que você reza a Ave Maria, mas que você pensa no seu trabalho, que você reza a Ave Maria, mas que você pensa que tem que mandar aquelas mensagens no WhatsApp. Entende? Quando a sua leitura espiritual vai ser aquela leitura que você fará, mas que você não consegue ir além da profundidade das letras no papel. Rasa. Você não consegue mergulhar, tirar todo o fruto, todo o alimento daquela leitura, porque a sua alma é rasa, o seu coração é estreito, é apertado. Isso quando você consegue fazer leitura espiritual. Que às vezes você começa a ler e se agita e não vai em frente. Não consigo ler. Por quê? Porque a alma está inquieta. Como, meu santo, minha santa, você se colocará na presença de Deus? Como você estará atento às moções de Deus, às moções do Espírito Santo, se você não se exercita? E o silêncio na oração é exercício. Da mesma maneira que ninguém corre 10 quilômetros, já agora, você vai correr hoje 10 quilômetros, se você não se exercita, você não vai conseguir correr. Você começa hoje com 1 quilômetro, depois de 2 semanas, 3 quilômetros, depois de 3 meses, 5 quilômetros, depois, e aí você vai crescendo, e a capacidade dos seus pulmões vai melhorando, sua capacidade física vai melhorando e você vai correr longas distâncias. Da mesma maneira, na vida espiritual, você vai se exercitando. Hoje são 15 minutos, tão inquietos. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, serão 15 minutos frutuosos. Depois de 2 meses, 3 meses, serão 30 minutos com alguma inquietação. Depois você vai crescendo, até que estar na presença do Senhor vai ser a alegria do seu coração e o contentamento da sua alma. Até que ter os olhos voltados para dentro e para o alto vai ser o habitual da sua vida. As coisas exteriores não tirarão você do centro, porque o seu centro é o Senhor. Você vive na presença do Senhor.
E aí sim, meus santos, quando isso se tornar uma prática cotidiana na sua vida, tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, você fará em nome de Jesus Cristo. Por meio dele, você dará graças ao Pai por tudo. Tudo o que fizerdes, vós fareis de coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que sofrerdes, vós sofrereis, não como se fossem sofrimentos meramente humanos, mas como participação nos sofrimentos de Cristo. Quer dizer, você terá uma vida em Deus e não uma vida meramente humana, mundana, imanente, material. Que São José, meus santos, neste dia, interceda por nós, para que a seu exemplo e da Virgem Maria, nós tenhamos o coração e os olhos voltados para dentro e para o alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.